Nunca é demais agradecer a todos e todas pelo apoio de sempre e pela chegada aos 1000 inscritos. Mais uma vez, muito obrigado. Não poderia faltar o vídeo especial para essa marca, e hoje apresento um dos trabalhos mais legais em meus 3 anos de carreira. Quais clubes, neste século, seriam campeões do Paulistão se os 4 grandes não o jogassem? Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Para explicar bem, não será apenas tirar os grandes da classificação. Todas as pontuações serão alteradas, e o critério nos mata-matas será o duelo real entre os clubes na primeira fase. Em caso de empate ou dos dois não terem se enfrentado, a melhor campanha decide. Dito isso, vamos ao vídeo. Em 2003, o Corinthians faturou o título, em final contra o São Paulo. E aqui irei apresentar também o campeonato real, antes da exclusão dos grandes. Aquela edição dividiu os 21 clubes em 3 grupos, com os 2 primeiros avançando, além dos 2 melhores terceiros. Sem os grandes disputando, teríamos o Rio Branco de Americana, então eliminado, seguindo adiante no grupo A, enquanto no B nada mudaria, Portuguesa Santista e Santo André avançando. Já na chave C, a eliminada Portuguesa ganharia uma nova vida, avançando ao mata-mata. Na fase final, o São Caetano passaria por Rio Branco, Guarani e conquistaria o título, em final contra a Portuguesa Santista. Na vida real, a Briosa foi sensação daquele Paulistão, caindo na semifinal. O título, de verdade, do São Caetano veio em 2004, em alternativa final contra o Paulista de Jundiaí. Novamente, o Paulistão teve 21 clubes, divididos agora em 2 grupos. A grande surpresa, claro, ficou pelo quase rebaixamento do Corinthians, no grupo A, evitado com a ajudinha do São Paulo. Sem os grandes, no grupo A, Rio Branco e América de Rio Preto ganhariam sua nova chance, enquanto a Ponte Preta, classificada na vida real, perderia sua vaga. No grupo B, Santo André e Marília poderiam ver a luz do sol, avançando rumo às quartas de final. Se na vida real o Paulista foi vice-campeão, aqui seria o campeão em 2004, eliminando América de Rio Preto, Santo André e batendo Marília na grande final. Em 2005, o São Paulo levantou a taça do Paulistão, primeira das 3 conquistas naquele ano. Dessa vez, o campeonato foi bem simples, 20 clubes e todos contra todos, turno único. Com uma rodada de antecipação, o tricolor faturou o título. Sem os grandes, a taça ficaria, mais uma vez, nos arredores da capital. São Caetano em 2003, Jundiaí em 2004 e agora a vez de Santo André, com o Ramalhão levando a conquista, logo depois da Copa do Brasil, no ano anterior. Paulista e São Caetano completando o pódio. Na parte de baixo, uma mudança forte. O União Barbarense se livraria da queda e em seu lugar cairia a Portuguesa. Em 2006, o Santos deu fim a um longo jejum, voltando a vencer o Paulistão após mais de 20 anos. O regulamento foi mantido e com 1 ponto de vantagem, o Peixe superou São Paulo na última rodada, após vencer e rebaixar a Portuguesa. Sem os 4 grandes, o interior veria a cor do título pela 2ª vez no século, pelas mãos do Noroeste de Bauru, com 1 ponto de vantagem sobre o São Caetano, fechando o pódio o Rio Branco de Americana. Em 2007, o Santos repetiu a dose, levando o bicampeonato, em final dramática contra o São Caetano. Depois de 2 anos, voltou o mata-mata, e na vida real, além do Peixe e do Azulão, avançaram São Paulo e Bragantino, ainda longe da Red Bull. Sem os 4 grandes, Ponte Preta e Paulista teriam sua chance de título, com um detalhe: a Ponte, terceira colocada aqui, ficou atrás do Galo da Japi na vida real. No mata-mata, Bragantino e São Caetano partiriam para a final, e lá o Massa Bruta levaria o bicampeonato estadual, 17 anos depois, e mais um vice para o São Caetano. Em 2008, o Palmeiras deu fim a um longo jejum de títulos, voltando a ser campeão após 7 temporadas. No Paulistão eram 12 anos de seca. Na vida real, o Verdão avançou junto de Ponte Preta, São Paulo e da sensação, Guaratinguetá. De novo, o Corinthians ficou no caminho, agora junto do Santos. Sem os grandes, o meteórico Grêmio Barueri e o novato Mirassol levariam as 2 vagas abertas para a semifinal. Como nos 3 anos anteriores, os 4 rebaixados seriam os mesmos. No mata-mata, Guaratinguetá e Barueri chegariam na decisão, com o Guará levando toda a cidade à euforia, com o inédito título paulista. Vindo da Série B e com a liderança de Ronaldo, o Corinthians voltou ao topo do Paulistão em 2009, após 6 anos e de forma invicta.
Era a sexta edição no século com o mata-mata, e só a primeira com os 4 grandes passando de fase, acreditem se quiser. Na parte de baixo ficou a decepção do Guaratinguetá, rebaixado. Sem os 4 maiores, a Grande São Paulo manteria a estrela, com 3 dos 4 semifinalistas, Portuguesa, Santo André e Barueri, ao lado do Mirassol. Na parte de baixo, o Guaratinguetá escaparia da segundona e puxaria o Ituano para seu lugar. No final, pintaria o primeiro bicampeão neste vídeo, com o Santo André batendo Mirassol e Grêmio Barueri para levantar mais uma taça. Em 2010, veio a terceira geração dos meninos da Vila, com o Santos encantando o país. O Paulistão foi o começo do show, com o Peixe batendo o Santo André na final. Naquele ano, pela terceira vez em 4 temporadas, o Corinthians ficou fora do mata-mata. Sem falar do Palmeiras, dando vexame e ficando fora até dos 10 primeiros. Santos e São Paulo avançaram, junto de Santo André e do agora Grêmio Prudente. E na parte de baixo, os 4 times que subiram da Série A2 foram rebaixados de cara. Saem os grandes do caminho, e as vagas na semifinal caem no colo de Botafogo e Portuguesa. Na luta contra o rebaixamento, o Rio Claro escaparia, com o Paulista de Jundiaí levando a pior. Se na vida real o Santo André foi vice, aqui ele fatura um bicampeonato, e o terceiro título no vídeo, passando pela Portuguesa e superando o Botafogo na final. Em 2011, os meninos da Vila levaram mais um título, superando o Corinthians na grande final. Cansada de finais sem grandes, com apenas 2 no século, a federação resolveu aumentar os classificados para 8. Assim, ficou fácil e os 4 grandes nadaram de braçada. Saindo os 4 grandes, teríamos Mojimirim, Paulista, Linense e Americana avançando, com este último sendo o novo nome do Guaratinguetá, saqueado de cidade naquele ano. Na parte de baixo, o Bragantino acabaria rebaixado, no lugar do Grêmio Prudente. No mata-mata, o Mirassol soltaria seu grito de campeão, passando por Paulista, Oeste e batendo o Mojimirim na grande decisão. Em 2012, veio o Tri Santista, com 2 vitórias fáceis sobre o Guarani na decisão. Novamente, com 8 classificados, o que não adiantou muito, como puderam ouvir, o interior foi representado por Guarani, Ponte Preta, Mojimirim e Bragantino, ao lado dos 4 grandes. E na parte de baixo ficou marcada mais uma queda da Portuguesa. Sem as 4 potências, a luz do sol viria para Oeste, Mirassol, Paulista e Ituano, enquanto a parte de baixo seguiria com os mesmos 4 rebaixados. No mata-mata, o pesadelo da Ponte Preta acabaria, com a Macaca levando o título inédito, passando por Mirassol, Oeste e impondo outro vice, ao Mojimirim. Em 2013, o Santos chegou em outra final, mas dessa vez parou no Corinthians, então campeão mundial. Os 4 grandes não fizeram um bom papel na primeira fase, com Mojimirim e Ponte Preta à frente de Corinthians e Palmeiras, para não falar de uma certa goleada, de 6 gols. Saindo os grandes, o mata-mata contaria com o Linense, Bragantino, São Bernardo e 15 de Piracicaba. O rebaixamento seria o mesmo, sem novos times. No mata-mata, mais um trauma para o Mojimirim, com o terceiro vice seguido, agora diante do Botafogo de Ribeirão Preto. O Pantera antes passaria por Bragantino e Penapolense. Na vida real, por ironia, o Mojimirim goleou o Botafogo por 6-0. Em 2014, veio a mudança para o atual e questionado regulamento. Com ele, a zebraça Ituano, levando o título de maneira incontestável. Mas antes de falar dele, o clube de membros do canal. Com um pequeno valor mensal, você pode contribuir financeiramente com meu sonho, tendo o nome aparecendo ao final de cada um dos vídeos. Se preferir, pode optar pelo botão Valeu Demais, contribuindo em um único vídeo. Se não puder fortalecer com dinheiro, deixar um like e se inscrever no canal também me ajuda muito a crescer. Agora, voltando ao vídeo. Na vida real, quase todos os grandes começaram bem em 2014, menos o Corinthians, caindo na primeira fase. Fato esse que foi feio, mas não vexatório. Sem eles, clubes como Portuguesa, Linense e Rio Claro teriam uma segunda chance, avançando rumo ao mata-mata. No fim das contas, a taça voltaria para a capital, nas mãos da Portuguesa, após 41 anos. No caminho, a Lusa passaria por São Bernardo, Rio Claro e Linense na grande final. Em 2015, depois de 2 vices, o Santos conquistou mais um Paulistão, batendo o Palmeiras na final. Dessa vez, os grandes não quiseram saber de graça, sobrando na primeira fase e avançando como líderes.
Destaque para a campanha invicta e arrasadora do Corinthians, enquanto na parte de baixo, a Portuguesa se despedia da elite por 7 anos. Sem os 4 grandes, Mojimirim, Audax, Linense e Capivariano avançariam ao mata-mata. E com um detalhe, o Audax, terceiro colocado na vida real, não só passaria de fase, ainda ficaria na frente da Ponte Preta. Só faltaria o título para o Audax, vice-campeão diante do 15 de Piracicaba. O Inhoquim, antes da decisão, passaria por Capivariano e Botafogo. Em 2016, o Santos faturou o bicampeonato paulista, diante do Audax. No momento da publicação deste vídeo, foi o último título da história do clube. Ao contrário de 2015, Palmeiras e São Paulo passaram um certo aperto, conseguindo avançar de fase, mas com o tricolor em segundo. O ponto mais marcante daquele ano foram os 6 rebaixamentos, em um processo mal feito de redução das equipes na elite. Água Santa e Mojimirim levaram a pior. Sem os grandes, boas mudanças. No grupo B, Ituano e Novo Horizontino no mata-mata, sendo que na vida real nenhum deles avançou. Nos grupos C e D, 15 de Piracicaba e Mojimirim escapariam do rebaixamento, por terem se classificado. Nesse caso, Linense e Ferroviária seriam os rebaixados. Na vida real, um vice, mas no vídeo, o Audax seria campeão paulista de 2016, passando por 15 de Piracicaba, Red Bull Brasil e superando o São Bento na decisão. Em 2017, contra os prognósticos, o Corinthians levou o título paulista, amassando a Ponte Preta na final. Agora, com 16 clubes, nada de maiores sustos para os grandes na primeira fase. Os 4 lideraram seus grupos, enquanto São Bernardo e Audax caíram para a Série A2. Saindo os grandes, teríamos o São Bernardo livre do rebaixamento, e de quebra avançando ao mata-mata. São Bento, Red Bull Brasil e Mirassol seriam os outros clubes a reviver, enquanto o rebaixamento sobraria para a Ferroviária. No mata-mata, o título seria do Linense, derrubando Red Bull Brasil, Botafogo e superando o Novo Horizontino na final. Em 2018, o Corinthians levou o bicampeonato, em pleno Allianz Parque contra o Palmeiras, em uma final manchada pela incompetência da arbitragem. Antes de tudo, a dupla finalista havia feito uma ótima primeira fase, enquanto São Paulo e Santos penaram um pouco mais, especialmente o tricolor. Deixando os grandes de lado, o mata-mata teria Ituano, Ponte Preta, Ferroviária e Red Bull Brasil. Na parte de baixo, o Linense não seria rebaixado, com o São Bento caindo em seu lugar, junto do Santo André. No final, viria o segundo título do Bragantino, no vídeo, deixando para trás Ituano, São Caetano e, por último, levando a melhor sobre o Botafogo. 2019 trouxe o tricampeonato do Corinthians, vencido no drama contra o São Paulo, e assim como o Santos, até o momento da publicação deste vídeo, foi o último título da história do Timão. Entre os 4 grandes, o São Paulo foi o único a passar sufoco, em dose exagerada, reflexo do pior ano de sua história. Ainda assim, todos avançaram de fase. Sem eles, as vagas cairiam no colo de Ponte Preta, Guarani, Bragantino e do itinerante Oeste. Em seu último ano como equipe principal, o Red Bull Brasil, que fez a melhor campanha na vida real, levaria o título para casa, passando por Ponte Preta, Novo Horizontino e batendo a Ferroviária na final. Em 2020, o Palmeiras venceu o Paulistão após 12 anos, batendo o Corinthians nos pênaltis. Edição essa marcada e drasticamente alterada pela pandemia. Entre os 4 grandes, o Corinthians foi o único a não liderar, conseguindo uma arrancada heróica, justamente graças à parada do futebol. Também por culpa dela, Água Santa e Oeste caíram juntos. Afinal, a Ponte Preta estava virtualmente rebaixada e também arrancou depois da pausa. Saindo os grandes do caminho, o Água Santa continuaria rebaixado, mas agora com a companhia do Botafogo. Em relação ao mata-mata, Oeste, Novo Horizontino, Inter de Limeira e Guarani teriam uma nova chance. E o Mirassol, depenado durante a pausa do futebol, levaria seu segundo título no vídeo, passando por Inter de Limeira, Red Bull Bragantino e impedindo a 4ª conquista do Santo André, na final. Em 2021, o São Paulo deu fim ao pesadelo do jejum, levando o título paulista após 15 anos, em final contra o Palmeiras. Naquele ano, começaria o pesadelo do Santos, enquanto o Palmeiras só se classificou graças ao Corinthians, que seguiu o fajuto fair play para ajudar o rival. Sem os grandes, a segunda chance viria para Santo André, Ponte Preta e Novo Horizontino. No grupo D, nada mudaria, pela campanha horrorosa do São Caetano.
O título ficaria nas mãos do Red Bull Bragantino, terceiro no vídeo e quarto na história. No caminho, passaria por Novo Horizontino, Mirassol e pela Ferroviária, na grande final. Em 2022, com uma épica virada, o Palmeiras deu o troco no São Paulo e levou o título paulista. Novamente, só o Santos ficou fora do mata-mata, enquanto os três da capital nadaram de braçada, avançando sem sustos. Saindo os grandes, a luz do sol viria para Inter de Limeira, Ferroviária e Botafogo, enquanto o grupo D seria o mesmo. O campeão seria o São Bernardo, ao passar por Ferroviária, Água Santa e pelo Ituano na decisão. Para encerrar, o Paulistão do ano passado, mais uma vez nas mãos do Palmeiras, em final contra o Água Santa. Sem o Santos, de novo, os demais grandes avançaram de fase, sem maior dor de cabeça. A portuguesa, de volta à elite, contou com o milagre do goleiro Tomazella, para não cair de novo. Sem os grandes, no entanto, a Lusa acabaria rebaixada. Junto dela, o Ituano, enquanto os dois que caíram na vida real, São Bento e Ferroviária, avançariam ao mata-mata, renascendo ao lado de Santo André e Mirassol. No fim, a taça seria do Água Santa, vice na vida real. No caminho, o Netuno deixaria Mirassol, Red Bull Bragantino e passaria pelo São Bernardo na final. Aqui, o pódio do vídeo. A maioria ficou com apenas um título, enquanto Bragantino e Santo André foram os melhores, com 3. Em segundo, o Mirassol, com 2. O vídeo de hoje fica por aqui. Outra vez, agradeço a todos e todas pelo apoio a esse sonho e pela chegada aos 1000 inscritos. Esse vídeo foi produzido com muita dedicação, fazendo jus ao nome de especial. Então, peço demais a você que deixe seu like, se inscreva no canal para não perder outros vídeos e compartilhe com os amigos. Reforço o convite para assinar o clube de membros, ou se quiser, contribuir pelo botão Valeu Demais. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.